milionário encontra sua babá desmaiada. A razão do colapso muda tudo. Papai. O grito de Mateus cortou o silêncio da casa. Pedro Santos largou a mala na entrada e correu para a escada. O choro do filho nunca soava assim. Desesperado, assustado, subiu os degraus de 2 em 2. Mateus empurrou a porta do quarto. O ar travou nos pulmões. Lúcia jazia, imóvel no chão, com um braço estendido para o berço, rosto pálido como cera. Mateus se agarrava às grades com as bochechas encharcadas de lágrimas. "Lúcia!" gritou a criança. Pedro se jogou no chão ao lado dela. Tocou o pescoço com dedos trêmulos. O pulso era fraco, mas existia. "Lúcia, por favor, acorda." Nada. Pegou o celular e discou emergência com uma mão enquanto erguia Mateus com a outra. O menino se agarrou ao pescoço, soluçando contra o ombro. "Preciso de uma ambulância já. Minha funcionária está inconsciente. Ela está respirando, senhor?" "Sim, mas mal. A ambulância está a caminho. Há quanto tempo ela está assim?" "Não sei. Acabei de chegar." Pedro viu a mamadeira jogada ao lado de Lúcia, os brinquedos espalhados. Quanto tempo o filho ficara sozinho chorando ao lado de uma mulher inconsciente. A culpa apertou o peito como um soco. "Já vem, meu amor, já vem." Acariciou o cabelo de Mateus, enquanto o menino tremia nos braços. Os minutos se arrastaram como horas. Pedro não ousava mexer em Lúcia. Não sabia se havia lesão. Só podia ajoelhar-se ali segurando o filho, olhando o peito dela subir e descer com respirações rasas. Como não percebera que algo estava errado? As sirenes finalmente rasgaram o ar. Os paramédicos entraram como um redemoinho de perguntas e equipamentos. Pedro se afastou, apertando Mateus contra o peito. Sinais vitais fracos, pressão arterial muito baixa. "Quando comeu pela última vez?" "Não sei." A voz de Pedro quebrou. "Não sei." A colocaram na maca com movimentos eficientes. Pedro seguiu escada abaixo, com Mateus ainda grudado nele, como um filhote de macaco. "O senhor é familiar?" perguntou um paramédico. "Sou o patrão dela. Ela cuida do meu filho. Vem com a gente." Pedro olhou para Mateus. Os olhos do menino estavam vermelhos e inchados. Não podia deixá-lo, mas também não podia abandonar Lúcia. "Sim, vamos." A viagem ao hospital foi um borrão de luzes piscando e respirações cortadas. Mateus não soltava Pedro. Pedro não soltava a mão de Lúcia. Que fria estava a pele dela. Que frágil parecia sob as luzes duras da ambulância. Como não notara antes? "Senhor, sabe se ela tem alguma condição médica?" O paramédico checava os sinais vitais o tempo todo. "Não, não que eu saiba, família. Alguém para chamar. Tenho os dados de emergência em casa. Posso pegar." Mas a verdade era que sabia muito pouco sobre Lúcia Oliveira. Era ótima com Mateus, pontual, calada, morava sozinha. Era tudo o que sabia. Que chefe horrível era, que pessoa horrível. O hospital os engoliu num redemoinho de formulários e perguntas. Levaram Lúcia direto para a emergência. Uma enfermeira tentou pegar Mateus. "Não." Pedro o apertou mais forte. "Fica comigo." A enfermeira assentiu, compreensiva. Levaram-no a uma sala de espera. As paredes eram verde pálido que deviam acalmar, mas só deixavam tudo mais doentio. Pedro sentou com Mateus no colo, balançando suavemente. O menino parou de chorar. Ficou ali chupando o dedo, olhando a porta por onde levaram Lúcia. "Lúcia vai ficar bem", sussurrou Pedro. "Os médicos vão ajudar ela. Por favor, que seja verdade." Passou uma hora, depois outra. Mateus adormeceu contra o peito, exausto do choro. Pedro não se mexeu. Não podia. Se mexesse, se fizesse algo normal, tudo seria real. E não podia ser real. Não podia ter sido tão cego. A porta, enfim, se abriu. Uma médica de cabelo curto e olhos cansados entrou na sala. "Senhor Santos." Pedro se levantou com cuidado, ajustando o Mateus dormindo nos braços. "Sim." "Como está a Lúcia?" "Estável."
Estamos hidratando e monitorando. O que aconteceu? A médica hesitou. Os olhos deslizaram para Mateus. O senhor é o pai do filho dela. O mundo parou. Desculpe, sua funcionária. O senhor é o pai do filho dela. Lúcia não tem filhos. As palavras soaram vazias, mesmo enquanto as dizia. Só cuida do meu. A expressão da médica escureceu. Senhor Santos, sua funcionária sofre de desnutrição severa, pressão arterial perigosamente baixa e vários marcadores hormonais que indicam depressão pós-parto não tratada. O ar sumiu da sala. Isso é impossível. Os exames de sangue não mentem. A médica cruzou os braços. Pelos níveis hormonais, diria que deu à luz. Há cerca de 18 meses. Pedro olhou para Mateus dormindo nos braços. 18 meses. A mesma idade do filho. Tem que haver erro. Não há erro. A voz da médica suavizou. E tem mais. O estado dela sugere estresse psicológico extremo e prolongado. Não está só doente fisicamente, está destruída emocionalmente. Não entendo. Acho que precisa falar com ela quando acordar. A médica pôs a mão no ombro dele. Há coisas que só ela pode explicar. Posso vê-la? Está descansando agora, mas sim. Quarto. 304. Pedro caminhou pelo corredor no piloto automático. As pernas se moviam, mas a mente travava nas palavras. Depressão pós-parto. 18 meses. Deu à luz, empurrou a porta do quarto. Lúcia estava ligada a soro intravenoso, com monitores piscando ao redor. Parecia tão pequena, naquela cama de hospital, tão frágil. Pedro aproximou uma cadeira, sentou com Mateus ainda nos braços, sem conseguir tirar os olhos do rosto dela. Quem você é de verdade? Lúcia Oliveira. Os olhos dela se abriram devagar. Piscou contra a luz. O olhar vagou pela sala até encontrar Pedro, e então viu Mateus. A mudança foi instantânea. O rosto desabou. Lágrimas brotaram sem controle. Um soluço, dilacerante, escapou da garganta. Não, não, não. Lúcia, está tudo bem. Você está no hospital. Está segura. Eu não queria. A voz quebrou. Não era para você descobrir assim. O coração de Pedro batia tão forte que achou que ia explodir. Por quê? Ela fechou os olhos. Lágrimas corriam pelas têmporas até o cabelo. Mateus é meu filho. O mundo parou de girar. As palavras flutuaram no ar como fumaça tóxica. Mateus é meu filho. Pedro não conseguia respirar, não conseguia pensar, só podia olhar a mulher na cama de hospital, enquanto o cérebro tentava processar o impossível. O quê? A palavra saiu como um sussurro quebrado. Lúcia soluçava agora com o corpo todo tremendo. Cobriu o rosto com as mãos. Desculpa, desculpa tanto. Não. Pedro se levantou tão de repente que Mateus acordou. O menino gemeu contra o pescoço. Não entendo. Minha mãe me disse que a mulher que ela foi embora, que não queria saber de nós. Sua mãe mentiu. A sala girava. Lúcia, olha para mim. Pedro se aproximou da cama. Olha para mim e explica como foi possível cuidar do próprio filho por um ano sem dizer nada. Ela baixou as mãos. Os olhos estavam destruídos, porque ela me obrigou. Quem? Sua mãe. Pedro sentiu o chão se abrir sob os pés. Teve que sentar antes de cair. Começa do começo. Lúcia tomou uma respiração trêmula, depois outra. Você lembra de mim? Lembra de verdade? A pergunta o acertou como um soco. Porque sim, lembrava, claro que lembrava, há quase 3 anos, uma gala beneficente no Leblon. Ele fora sozinho, exausto das namoradas que a mãe arranjava. Lúcia servia canapés com uma bandeja de prata, mas tinha algo nos olhos, uma faísca, uma vida que faltava em todas as mulheres do círculo social dele. Pedira o número dela. Ela rira surpresa de um homem de terno de grife falar com ela. Tomaram café no dia seguinte e depois mais e mais um mês de pura magia. E então ela sumira. Te procurei, sussurrou Pedro. Liguei 100 vezes. Fui ao restaurante onde trabalhava. Disseram que você fora para Portugal.
Eu nunca fui para Portugal. Lúcia limpou as lágrimas com o dorso da mão. Sua mãe me pagou 500 mil reais para sumir. A raiva explodiu no peito de Pedro como fogo líquido. O quê? Eu estava grávida de 8 semanas. A voz quebrou. Tentei te contar. Fui na sua empresa. Sua mãe me interceptou na recepção. Não, me levou para a casa dela. Me disse que você não queria saber de mim, que já tinha seguido em frente. Lúcia fechou os olhos, me ofereceu o dinheiro. Disse que se eu não aceitasse, destruiria o restaurante do meu pai, que tinha poder para isso. Lúcia tinha razão. Tínhamos dívidas, íamos perder tudo. As lágrimas corriam sem parar. Assinei os papéis, peguei o dinheiro, fui para Salvador, para ninguém me ver grávida. Pedro abraçou Mateus mais forte. O menino estava acordado agora, olhando Lúcia com confusão. Lúcia tá triste, perguntou com voz de bebê. O som fez Lúcia soluçar mais forte. Dei à luz sozinha. A voz era quase um sussurro. Num hospital público, sem ninguém, assinei a renúncia de direitos parentais, ainda com a epidural. Meu Deus! Me deixaram segurá-lo 10 minutos. Só 10 minutos levou a mão ao peito, como se doesse fisicamente, e depois levaram embora. A sala estava cheia de uma dor tão densa que Pedro mal conseguia respirar através dela. Por que voltou? Por que aceitou trabalhar para mim? A risada de Lúcia foi amarga e quebrada. Não tive escolha. Sua mãe me encontrou há 1 ano. Eu trabalhava de garçonete em Santa Teresa. Disse que precisava de babá para o Mateus. Limpou o nariz na roupa de cama do hospital. Eu disse que não podia, que me mataria estar perto dele, sem poder ser mãe. Mas você está aqui. Ela me lembrou que o dinheiro foi empréstimo com contrato, com juros. Lúcia olhou direto nos olhos dele. Disse que se eu não aceitasse o emprego, processaria meu pai, pelo valor total mais juros. 500.000 virou 800 mil reais. Não tínhamos como pagar. Pedro sentiu que ia vomitar. Então, aceitei. A voz de Lúcia era plana, agora morta. Me pagava o triplo do salário normal de babá. Me tinha presa financeiramente e eu tinha que ver meu filho todo dia me chamando Lúcia em vez de mamãe. Por que não me contou? Porque tinha medo. Lúcia gritou e Mateus se assustou. Desculpa, bebê, desculpa, cobriu a boca. Tinha medo que não acreditasse. Tinha medo que sua mãe cumprisse as ameaças. Tinha medo de perdê-lo de vez se fizesse confusão. Então, ficou calada e se matou devagar. Parei de comer direito. Não conseguia dormir. Cada vez que ele dizia a primeira palavra ou dava um passo novo, eu estava lá, mas não podia ser a mãe dele. Agarrou o cabelo com as mãos. Venho morrendo por dentro há 1 ano inteiro. Pedro se levantou, foi até a janela, precisava de ar, precisava de espaço para processar a traição da mãe e a própria cegueira. Eu devia ter notado. A voz soou áspera. Devia ter visto que algo estava errado. Você é um bom pai. Lúcia soava cansada. Sempre foi bom com ele. Eu era só a funcionária no fundo. Não. Pedro girou bruscamente. Você é a mãe dele. As palavras flutuaram entre eles, pesadas de significado. Mateus ouvira tudo, de olhos arregalados. Agora olhava Lúcia, depois Pedro, depois Lúcia de novo. Lúcia, é minha mamãe? Perguntou. O silêncio era ensurdecedor. Lúcia estendeu uma mão trêmula. Mateus se esticou dos braços de Pedro tentando alcançá-la. Sim, meu amor. A voz quebrou. Sou sua mamãe. Por que você chora? Porque senti muita saudade. Pedro sentiu algo se romper no peito. Aproximou-se da cama e baixou Mateus devagar. O menino rastejou até Lúcia, que o abraçou como se fosse a única coisa que a mantinha viva. E talvez fosse. Desculpa. Soluçou contra o cabelo da criança. Desculpa tanto, bebê. Mamãe sente. Pedro teve que virar. As lágrimas queimavam os olhos e não podia deixar que vissem ele chorar. Ainda não. A mãe dele fizera isso. A própria mãe destruíra 3 vidas por orgulho e controle. A raiva no peito era um animal vivo, arranhando para sair.
Vou consertar isso. A voz era puro gelo. Juro que vou consertar isso. Você não pode. Lúcia ergueu o olhar, com Mateus aninhado contra ela. Ela tem todo o poder, todo o dinheiro, todas as conexões. Eu também tenho dinheiro e advogados. Pedro se aproximou da cama. Lúcia, esse contrato que você assinou foi sob coação. É ilegal. Não posso brigar contra ela. Você não precisa fazer isso sozinha. Por que faria isso por mim? Os olhos dela buscaram os dele. Você mal me conhece. Mas isso não era verdade. A conhecera há quase 3 anos, durante um mês perfeito. A conhecera melhor do que qualquer pessoa. E então, a mãe dele a arrancara dela. Eu te conheci. Pedro sentou na beirada da cama. E nunca parei de pensar em você. Lúcia fechou os olhos. Isso é demais. Não consigo. Quando me derem alta, vou embora. Para onde? Não sei. Longe, onde sua mãe não possa me encontrar. E Mateus, a dor no rosto dela era insuportável. Ele está melhor com você. Tem tudo o que precisa. Eu só não consigo continuar assim, está me matando. Então, vamos mudar as coisas. Pedro pôs a mão sobre a dela. Ele precisa de você. Você precisa dele. Sua mãe nunca vai permitir. Minha mãe não tem mais voz nem voto na minha vida. A porta se abriu. Uma enfermeira entrou com um sorriso profissional. Hora de checar os sinais vitais. A criança pode esperar lá fora um momento. Pedro se levantou, estendendo os braços para Mateus. O menino se agarrou a Lúcia. Não quero ir. São só uns minutos, meu amor. Lúcia beijou a testa dele. Papai está aqui. Você vai ficar bem. Você vai estar aqui quando eu voltar. A pergunta fez todos na sala congelarem. Sim, a voz de Lúcia mal era audível. Vou estar aqui. Pedro carregou Mateus e saiu para o corredor. O menino ficou quieto, olhando a porta fechada. Papai, sim, campeão. Lúcia vai morar com a gente agora. Que pergunta simples, que resposta complicada. Ainda não sei. Eu quero que ela more com a gente. Pedro apertou o filho contra o peito. Eu também, mas primeiro tinha que ir ver a mãe dele e quando terminasse com ela, Constanza Santos desejaria nunca ter nascido. Pedro dirigiu para as ladeiras com as mãos apertando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Mateus dormia na cadeirinha, exausto depois do dia mais longo da curta vida dele. O segurança da mansão Santos tentou pará-lo. Senhor, sua mãe está... Não importa. Pedro passou a barreira sem parar. Deixou Mateus dormindo no carro, com as janelas abertas e o motor ligado. Isso não ia demorar muito. A porta principal estava aberta. Entrou como um furacão. Mamãe! Constanza Santos estava na sala tomando chá, como se não tivesse destruído 3 vidas por diversão. Ergueu o olhar com uma sobrancelha arqueada. Pedro! Que surpresa, surpresa. Ele riu sem humor. É só isso que tem a dizer. Não sei do que você está falando. Lúcia Oliveira. Os olhos da mãe não mostraram nem um pingo de culpa. Ah, finalmente você descobriu. Finalmente. Pedro sentiu o sangue ferver. Você sabia que isso ia acontecer? Sabia que era questão de tempo. Constanza deixou a xícara com um clique delicado. A mulher sempre foi fraca. A mulher é a mãe do seu neto. Essa mulher é uma caça-fortunas que viu uma oportunidade e agarrou. Pedro atravessou a sala em 3 passadas. Inclinou-se sobre a mãe, com as mãos cerradas ao lado para não fazer algo que se arrependeria. Você pagou para ela sumir. Mentiu para ela. Mentiu para mim. Eu te protegi. Constanza se levantou, sem se abalar com a fúria dele. Aquela garota não era apropriada para você. Sem família, sem estudo, sem nada a oferecer, exceto um corpo jovem. Eu a amava. As palavras saíram antes que pudesse parar. Mas eram verdade. Amar a Lúcia. Em um mês, ela se tornara a pessoa mais importante da vida dele e a mãe a arrancara. Você não sabia o que era amor. Constanza agitou a mão com desdém. Você tinha 32 anos e brincando com uma garçonete. Estava se comportando como adolescente, então,
Decidi por você. Decidi salvar o sobrenome da família. Os olhos endureceram. Quando ela veio chorando para você sobre uma gravidez, soube exatamente o que estava fazendo. Queria te prender. Ela nem chegou a me contar. Você a interceptou. Claro que sim. Constanza foi até o bar e se serviu um uísque. Ofereci uma solução. Dinheiro pelo silêncio dela. Ela aceitou rápido, aliás, porque você ameaçou, porque a família dela estava desesperada. Negócios são negócios. Tomou um gole, assinou um contrato legal, ninguém a obrigou. Pedro sentiu que ia explodir. Era um empréstimo com juros. Você aprendeu legalmente para poder controlá-la. Muito esperto da sua parte notar. Constanza sorriu. Sim, estruturei o acordo para eu manter o controle e funcionou perfeitamente, perfeitamente. Contratar a mãe do Mateus como babá dele é perfeitamente. Isso foi brilhante se me perguntar. Sentou de novo, cruzando as pernas. Precisava mantê-la perto, vigiá-la, garantir que não causasse problemas. Você a torturou. Eu a pus no lugar dela. A voz de Constanza ficou fria como gelo e paguei generosamente por isso o triplo do salário de uma babá comum. Deveria estar agradecida. Pedro não acreditava. Realmente não acreditava que essa mulher era a mãe dele. Eu te odeio. Constanza piscou. Foi a primeira reação real que mostrou. Não diga coisas que não sente. Eu te odeio, repetiu mais alto. E quero que saia da minha vida, da vida do Mateus. Agora não seja dramático. Estou falando completamente sério. Pedro tirou o celular. Já liguei para os meus advogados. Estão preparando uma ordem de restrição. Agora, Constanza se levantou com o rosto finalmente mostrando emoção. Raiva. Você não pode fazer isso comigo. Posso e vou. Sou a avó dele. Você é um monstro. Pedro foi para a porta. E não quero você perto do meu filho nunca mais. Espera. Constanza atravessou a sala. Pedro, pensa no que está fazendo. Essa mulher é instável. Acabou de desmaiar. Quer mesmo ela perto do Mateus? Ela desmaiou porque você a destruiu. Eu dei opções. Ela escolheu. Sob coação, sob ameaças. Pedro abriu a porta. Isso se chama extorsão, mamãe. E é ilegal. Você não tem provas. Tenho os contratos. Tenho os registros bancários. E tenho a Lúcia. Olhou a mãe pela última vez. Acabou. Constanza deu um passo para ele com os olhos brilhando perigosamente. Se fizer isso, vou brigar. Tenho direitos de avó. Tenho advogados melhores que os seus e conexões que você nem imagina. Tenta. Quer mesmo que o Mateus cresça no meio de uma batalha legal? Quer que a mídia descubra isso? Imagina as manchetes. Milionário descobre que a babá é a mãe secreta do filho. O sorriso foi cruel. Sua empresa está prestes a abrir capital. Seus investidores não vão querer esse tipo de escândalo. Por um momento, Pedro hesitou. Ela tinha razão sobre o IPO, sobre os investidores, sobre o escândalo, mas pensou em Lúcia, chorando naquela cama de hospital, em Mateus, perguntando por que a mamãe chorava, em um ano de tortura, que a mãe orquestrara por puro controle. Não me importa, e era verdade. Faz o que quiser, mas fique longe da minha família. Saiu antes que ela respondesse. Mateus ainda dormia no carro. Pedro sentou no volante e esperou as mãos pararem de tremer. O celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Já saí do hospital. Por favor, não procure contato. É melhor assim. Não era. Pedro ligou ao motor e foi direto para Santa Teresa. O restaurante da família Oliveira era pequeno, mas aconchegante, escondido numa rua lateral perto do mercado. Pedro estivera lá há quase 3 anos procurando Lúcia depois que ela sumira. Entrou com Mateus nos braços. O menino acordou e olhou ao redor curioso. Onde a gente tá? Procurando alguém. Um homem mais velho saiu da cozinha limpando as mãos no avental. Parou seco ao ver Pedro. Você, senhor Oliveira, sai! O homem apontou a porta. Não é bem-vindo aqui. Preciso falar com Lúcia. Minha filha já falou o suficiente com você, papai.
Lúcia apareceu dos fundos. Parecia pequena de jeans e moletom, cabelo preso em rabo de cavalo. Tá tudo bem, não tá tudo bem. O senhor Oliveira cruzou os braços. Esse homem e a família dele quase te mataram. Não foi ele, foi a mãe dele. São a mesma coisa. Não são. Lúcia se aproximou devagar. Papai, por favor, me dá 1 minuto. O homem bufou, mas foi para a cozinha, não sem antes lançar a Pedro um olhar que prometia violência se chegasse perto demais da filha. Lúcia sentou numa mesa perto da janela. Pedro a seguiu baixando Mateus no chão. O menino correu imediatamente para Lúcia. Mamãe! A palavra fez ela estremecer. Ajoelhou e abraçou forte. Oi, meu amor. Já não tá mais no hospital? Já não. Tô melhor. Vai voltar para casa. Lúcia olhou Pedro por cima da cabeça do Mateus, os olhos cheios de dor. Não sei, bebê. Pedro sentou na cadeira na frente dela. A gente precisa conversar. Não tem nada para conversar. Tem tudo para conversar. Mateus, cuida da sua saúde. Baixou a voz. A gente não há, a gente. Lúcia. Pedro, por favor. Ela soltou o Mateus devagar e sentou. Isso é complicado demais. Sua mãe tem razão numa coisa. Eu não pertenço ao seu mundo. Minha mãe não tem razão em nada. Ela tem poder, tem dinheiro, tem advogados. Lúcia esfregou o rosto. Não posso brigar contra isso. Eu posso. E por que faria? A pergunta flutuou entre eles. Porque eu te amei. Porque nunca parei de pensar em você. Porque roubaram a chance de eu conhecer meu filho desde que nasceu. Porque ainda sinto algo quando te olho. Mas não podia dizer nenhuma dessas coisas. Não agora. Não quando ela olhava como se ele fosse o inimigo. Porque é o certo. Disse em vez disso. E porque o Mateus precisa de você. Ele tem tudo o que precisa com você. Precisa de você também. Pedro se inclinou para frente. Lúcia, não vou te deixar sumir de novo. Vamos resolver isso legalmente direito. Sua mãe vai nos destruir. Não, se eu destruir ela primeiro. O celular de Pedro vibrou. Olhou a tela e sentiu o sangue gelar. Um e-mail dos advogados Constanza Santos entrara com ação de direitos de avó. Estava brigando por custódia parcial do Mateus. E anexara provas de que Lúcia era a mãe inadequada. O jogo mal começara. A primeira manchete apareceu num blog de fofoca às 6 da manhã. Milionário de tecnologia descobre que babá é mãe secreta do filho. Às 9 estava em todos os portais de notícia. Às 10, os repórteres acampavam na frente da casa de Pedro, no Leblon. Às 11, acharam o restaurante em Santa Teresa. Pedro leu os artigos com horror crescente. Alguém vazara a história. Alguém com acesso a informações detalhadas. A mãe dele, claro que fora ela. Senhor Santos. Sua assistente Carmen apareceu na porta do escritório. Os sócios querem reunião, urgente. Diz que estou ocupado. Disseram que é sobre o IPO. Pedro fechou os olhos. Sabia exatamente do que queriam falar. A sala de reuniões estava cheia de rostos sérios. 5 sócios, 3 investidores principais e o diretor jurídico da empresa, Pedro. Fernando Gutierrez, o sócio mais antigo, falou primeiro. Temos um problema. Estou ciente, ciente. Outro sócio, Ricardo, jogou um jornal na mesa. Isso tá em todo lugar. Os investidores estão ligando. Querem saber se isso afeta o IPO. Não vai. Como pode ter certeza? Fernando tirou os óculos. Isso é exatamente o tipo de escândalo que deixa investidores nervosos. É minha vida pessoal. Sua vida pessoal está na capa de todo jornal do país. Ricardo apontou a manchete. Bebê secreto e babá enganadora não são exatamente bons para a imagem corporativa. Pedro sentiu a raiva subir pela garganta. Essa mulher não enganou ninguém. Foi vítima de extorsão. Não é o que a mídia diz. A mídia está errada. Então, corrija. Fernando se inclinou para frente. Faz uma declaração, esclarece as coisas e resolve isso discretamente com acordos de confidencialidade. Não vou calar a Lúcia. Pedro, seja razoável. O diretor jurídico falou agora. Um acordo financeiro generoso
custódia compartilhada, estruturada, NDA para todas as partes. Todo mundo ganha. Exceto que ela já foi forçada a assinar um NDA uma vez. Não vou fazer de novo. O silêncio na sala era denso. Você está dizendo que vai deixar isso virar um circo midiático? Perguntou Ricardo. Estou dizendo que vou fazer o certo. Pedro se levantou. E se isso significa que o IPO atrasa, que seja, Pedro. Essa reunião acabou. Saiu antes que pudessem protestar mais. O celular não parava de vibrar. Mensagens, ligações, todos querendo uma declaração. Todos querendo a história completa. Discou o número de Lúcia direto para a caixa postal. Lúcia não saíra do apartamento da família em 2 dias. Não podia. Os repórteres estavam lá fora como urubus esperando. As fotos começaram a circular. Uma delas saindo do hospital pálida e abatida. Outra de anos atrás trabalhando num evento de catering com a legenda Caça-Fortunas ou Vítima. Os comentários eram piores. Com certeza planejou tudo desde o início. Coitado do homem. Essas mulheres são especialistas em prender milionários. Que tipo de mãe? Abandona o filho? Cada palavra era uma facada. O celular dela fora hackeado ou vazado. Ligações desconhecidas a toda hora. Mensagens de ódio. Ameaças. Teve que bloquear tudo. Minha filha, você tem que comer algo. A mãe entrou com um prato de arroz. Não tô com fome. Você disse isso há 2 dias, mamãe. Por favor. O pai apareceu na porta com o rosto escuro de preocupação. Os repórteres agora estão lá embaixo no restaurante. Estão espantando os clientes. Lúcia fechou os olhos. Claro que o escândalo dela estava destruindo o negócio da família também. Tudo que tocava virava cinza. Desculpa, não é culpa sua. Mas a voz do pai soava cansada. Claro que é culpa minha. Se eu tivesse sido mais forte, se não tivesse aceitado o dinheiro, aquela mulher te ameaçou, te manipulou. A mãe sentou na cama. Nada disso é culpa sua. Mas parecia que era. O ar no quarto ficou pesado. Lúcia tentou respirar, mas os pulmões não cooperavam. Minha filha, você tá bem? Não consigo respirar. O quê? A mãe pegou nos ombros dela. Lúcia, respira. Respira, mas não conseguia. O quarto girava. O pânico apertava como um punho gigante. Os repórteres, os comentários, a ação da Constanza, Mateus chorando por ela, a família perdendo o restaurante de novo. Tudo era demais. Ernesto, chama uma ambulância. Não, Lúcia conseguiu dizer entre ofegos. Não, hospital. Não mais fotos. Você precisa de ajuda. Só preciso de ar. O pai abriu todas as janelas. A mãe esfregava as costas dela, mas o pânico não cedia. Lúcia lera sobre ataques de pânico. Nunca tivera um até agora. Isso era como afogar em terra firme. O celular tocou. A mãe checou. É o Pedro. Não quero falar com ele. Diz que está lá embaixo, que viu as notícias sobre os repórteres e veio ajudar. Manda ele embora. Mas 5 minutos depois, Pedro estava no quarto dela. Lúcia não tinha energia para brigar. Ele se ajoelhou na frente dela, pegando as mãos. Olha para mim, só para mim. Ela ergueu os olhos para os dele. Respira comigo. Inspira. 1, 2, 3, 4. Respirou fundo. Expira. 1, 2, 3, 4. Lúcia tentou seguir o ritmo. Era difícil, mas aos poucos os pulmões começaram a responder. Isso aí outra vez. Respiraram juntos até o pânico começar a recuar como uma onda. Melhor? Perguntou suave um pouco. Vou tirar esses repórteres daqui. Você não pode. Observa. Se levantou e desceu as escadas. Lúcia o seguiu fraca até a janela. Lá embaixo, Pedro saiu para a rua, onde uma dúzia de repórteres se jogaram com câmeras e microfones. Tenho uma declaração. A voz era fria e controlada. Lúcia Oliveira é a mãe do meu filho. Isso é fato. O que não é fato é essa narrativa falsa de que ela é caça-fortunas ou enganadora. As câmeras piscavam. A verdade é que minha mãe pagou a Lúcia para sumir há quase 3 anos. Ameaçou, manipulou e depois contratou como babá
para torturá-la psicologicamente. Pedro olhou direto para as câmeras. Se alguém merece ser julgado aqui, é Constanza Santos. Não, Lúcia. Está dizendo que a própria mãe é a vilã nessa história. Estou dizendo que minha mãe cometeu extorsão e vou provar no tribunal. E a sua empresa? Com o IPO. O IPO pode esperar. Minha família não pode. Virou para o restaurante e, se não saírem dessa propriedade privada nos próximos 5 minutos, chamo a polícia por assédio. Os repórteres murmuraram, mas começaram a se dispersar. Pedro voltou para dentro. Lúcia estava ao pé da escada, com lágrimas nos olhos. Você não precisava fazer isso. Precisava sim. Se aproximou dela. Como você se sente? Como se o mundo estivesse acabando. Não está acabando, só mudando. Pedro, sua empresa vai sobreviver ou não? Mas não vou te sacrificar para salvar um IPO. As palavras flutuaram entre eles, carregadas de significado. Por quê? Sussurrou ela. Por que faz tudo isso? Porque há 3 anos te conheci e tudo mudou. Porque você sumiu e nunca parei de te procurar. Porque quando te vejo algo em mim, acende. Mas não podia dizer isso. Ainda não, porque é o certo. Ela o olhou por um longo momento, depois assentiu devagar. O juiz ordenou visitas supervisionadas amanhã às 2 num centro de mediação. Vou estar lá com o Matheus. Ele está bem com tudo isso. Pergunta por você o tempo todo. A dor nos olhos dela era palpável. Posso? Parou. Posso ligar para ele só para ouvir a voz. Pedro tirou o celular e videoligou para Carmen, que cuidava do Matheus. A carinha do menino apareceu na tela. Papi. Oi, campeão. Tem alguém que quer te cumprimentar? Pedro virou o celular para Lúcia. A expressão do Matheus se iluminou. Mamãe! A palavra era natural agora, sem hesitação, como se sempre soubesse. Oi, meu amor. A voz de Lúcia quebrou. Como você tá? Sinto sua falta. Quando você vem para casa? Logo, bebê, muito logo. Promessa. Lúcia olhou Pedro. Ele assentiu levemente. Promessa. Falaram por 10 minutos. Matheus mostrou-me os brinquedos, contou sobre o parque e disse: Te amo, 3 vezes. Quando desligaram, Lúcia chorava de novo, mas essas lágrimas eram diferentes. Obrigada. Não precisa me agradecer por deixar falar com seu filho. Preciso sim, porque nem todo mundo faria. Pedro sentou no degrau ao lado dela. Podia sentir o cheiro do shampoo dela, maçãs verdes, como há 3 anos. Amanhã, na mediação, vamos estabelecer um plano de custódia, algo que funcione para todos. Sua mãe vai brigar. Deixa. Já falei com meus advogados. O contrato que você assinou foi sob coação. Não vai se sustentar no tribunal. E se sustentar, a gente briga mais forte. Lúcia apoiou a cabeça na parede. Tô tão cansada de brigar. Eu sei. Pedro pôs a mão sobre a dela, mas não tá sozinha agora. Ela virou para olhá-lo. Os olhos buscaram os dele procurando algo. Sinceridade, talvez, ou esperança. Porque sinto que já ouvi isso antes. Porque ouvira há quase 3 anos quando ele prometera que não sumiria, como todos os outros homens na vida dela. E então, a mãe os separara. Dessa vez é diferente. A voz era firme. Dessa vez, sei contra o que estamos brigando. O pai de Lúcia apareceu na escada. Odeio interromper, mas temos um problema. O rosto estava pálido. Os clientes estão cancelando reservas. Alguém deixou uma avaliação falsa dizendo que o restaurante serve comida estragada. Outras 3 avaliações iguais apareceram na última hora. Pedro sentiu a raiva ferver de novo. Sua mãe tem que ser. O Sr. Oliveira esfregou o rosto. Se isso continuar, vamos ter que fechar. Lúcia se levantou tão rápido que ficou tonta. Não podem perder o restaurante por minha culpa. Não, de novo, minha filha. Vou consertar isso. Vou falar com a Constanza. Vou dizer que me rendo, que ela pode ficar com tudo. Só deixa minha família em paz. Você não vai fazer isso. Pedro parou na frente dela. Não vai se render. Minha família vai perder tudo. Sua família vai ficar bem. Olhou o Sr. Oliveira. Vou mandar meu time jurídico. Vamos processar por difamação
e vou garantir que o restaurante tenha capital para sobreviver isso. Não quero seu dinheiro. O homem cruzou os braços. Não é caridade, é compensação pelo dano que minha mãe está causando. Mesmo assim, papai. Lúcia pôs a mão no braço dele. Por favor, deixe ele ajudar. O senhor Oliveira olhou a filha, depois Pedro. Finalmente assentiu rígido. Mas isso se paga com juros, como o senhor quiser. Pedro sabia que isso era só o começo. Constanza não pararia aí. Tinha mais flechas na aljava. Mas pela primeira vez desde que isso começara, Lúcia o deixava brigar ao lado dela. E isso valia todo o dinheiro do mundo. O envelope com os resultados do DNA chegou numa terça chuvosa. Pedro abriu no escritório, embora já soubesse o que dizia. O sistema legal exigia provas científicas, não importava o que os corações já soubessem. 99,99% probabilidade de paternidade. Em papel oficial, Mateus era filho dele, e de Lúcia enviou uma foto do documento para o advogado. Perfeito. Isso fortalece nosso caso. A avaliação de custódia começa amanhã. Amanhã, a primeira de muitas visitas, onde assistentes sociais observariam cada interação, cada palavra, cada olhar entre ele e Lúcia. O celular vibrou. Uma mensagem de Lúcia. Chegaram os resultados. Sim, tudo confirmado. Bom, acho que agora é oficial, então. Sempre foi oficial, só que agora os tribunais sabem. Houve uma pausa longa antes da próxima mensagem dela. Mateus, está bem com tudo isso? Com as visitas supervisionadas? Pergunta por você todo dia. A quarta não chega rápido o suficiente para ele. Para mim também. Pedro ficou olhando aquelas 3 palavras por um longo momento. 2 meses se passaram desde o desmaio. 2 meses de batalhas legais, avaliações psicológicas e visitas supervisionadas em centros de mediação frios e clínicos. 2 meses de ver Lúcia 3 vezes por semana durante exatamente 2 horas. 2 meses de vê-la florescer quando Mateus corria para ela gritando «Mamãe!» e 2 meses de sentir algo que não devia estar sentindo. A avaliadora de custódia se chamava doutora Beatriz Ortiz e tinha a habilidade de fazer Pedro se sentir sob um microscópio. Conte sobre sua rotina matinal com o Mateus. Anotava o tempo todo. Acordo às 6, acordo ele às 7, tomamos café juntos. Normalmente aveia ou ovos. Quem prepara o café? Eu, desde que Lúcia. Desde que as visitas começaram, eu faço tudo. E antes Lúcia cozinhava. Era cozinheira melhor que eu. A doutora escreveu algo. Pedro não via o quê? Como descreveria sua relação com a senhorita Oliveira? Complicada. Seja mais específico. Pedro pensou com cuidado antes de responder. Conheci ela há quase 3 anos. Tivemos uma relação breve, mas significativa. Ela sumiu. Descobri, recentemente, que foi porque minha mãe pagou e ameaçou para ela ir embora. Como se sente sobre isso? Furioso com minha mãe, comigo mesmo por não perceber e com a senhorita Oliveira. Não tô bravo com ela, se é o que pergunta. O que sente por ela? A pergunta flutuou no ar como fumaça. O que sentia por Lúcia? Culpa por não tê-la protegido, admiração pela força dela, dor pelo tempo perdido e algo mais, algo que não podia nomear nessa sala clínica com uma avaliadora anotando. Respeito, disse finalmente, e o desejo de fazer as coisas certas dessa vez. A doutora Ortiz passou a hora seguinte observando ele com Mateus. Construíram com blocos, leram livros, brincaram de esconde-esconde. Papai, quando vem a mamãe? Amanhã, campeão. Pode vir hoje? Não hoje. Por que não? Porque o sistema legal diz que só podem se ver 3 vezes por semana, durante 2 horas sob supervisão, porque a vovó é uma manipuladora que está tentando mantê-los separados, porque o mundo é injusto e complicado, porque amanhã é o dia especial da mamãe. Mateus aceitou com a simplicidade de uma criança que quase tem 2 anos. A doutora escreveu mais notas. A sessão de Lúcia foi no dia seguinte. Pedro a levou com Mateus para o centro de mediação.
Devia deixá-los e ir embora, mas ficou na sala de espera. Não conseguia se afastar completamente. Pela janela de observação unidirecional, podia vê-los. Lúcia no chão, brincando com Mateus. O menino ria, enquanto ela fazia caretas bobas, cantava músicas, lia com vozes diferentes para cada personagem. Era natural, lindo, dilacerante. Eles são bons juntos. A voz da doutora Ortiz o assustou. Não ouvira ela se aproximar. Sim, ela melhorou muito em 2 meses. Quando avaliamos pela primeira vez, estava desnutrida e deprimida. Agora parece uma mãe. Sempre foi uma mãe, só não deixaram ela ser. A doutora assentiu devagar. O caso de vocês é incomum. Normalmente, vejo pais brigando, mas vocês dois estão do mesmo lado. Queremos o melhor para o Mateus. E o que é o melhor para o Mateus? Ter nós dois ativamente, sem jogos, sem manipulação. E sua mãe? Minha mãe não faz mais parte das nossas vidas. Ela está brigando por direitos de visita. Pode brigar o quanto quiser. Não vai ganhar. A doutora Ortiz o olhou por um longo momento. Sabe o que vejo quando observo você e a senhorita Oliveira? O quê? Pessoas que ainda se importam uma com a outra, mais do que querem admitir. Pedro não soube o que responder porque ela tinha razão. As mensagens de texto começaram inocentes. Mateus não quer comer legumes. Algum truque? Mistura com macarrão e molho de tomate. Ele nunca percebe. Genial, obrigada. Mas depois ficaram mais frequentes, mais pessoais. Não consegue dormir. Diz que tem medo do escuro. Deixa uma luz noturna e fica com ele até dormir. Ele gosta quando você canta. Não sei cantar. Ele não sabe. Para ele você é perfeita. Pedro ficou olhando aquela mensagem por um longo tempo. Perfeita. Era assim que Mateus a via, como alguém perfeita. Talvez as crianças vissem o que os adultos não podiam. Como você tá? De verdade? A resposta de Lúcia demorou 10 minutos. Melhor a terapia ajuda, e vê-lo me ajuda, mas sinto falta das coisas pequenas. Colocar pijama nele, ler antes de dormir, acordar com ele pulando na minha cama. Logo, quando a avaliação acabar, podemos pedir custódia compartilhada de verdade. Você acha mesmo que funciona? Tem que funcionar. 3 meses depois do desmaio, Pedro recebeu uma ligação do advogado. Temos um problema, ou melhor, temos informação que é um problema para sua mãe. O que encontrou? Contratamos investigadores para revisar as finanças da sua mãe e descobrimos algo interessante. Houve uma pausa. Lúcia não foi a primeira. O estômago de Pedro afundou. O quê? Sua mãe pagou pelo menos 4 mulheres diferentes para te deixarem, começando quando você tinha 26 anos. Não. Temos os registros bancários, transferências, contratos, todos assinados por Constanza Santos. Pedro sentiu o chão se mover sob os pés. Quem? Andréa Sanches, Patrícia Leon, Carolina Soares e Lúcia Oliveira. Andréa, a garota da faculdade com quem quase se comprometeu, sumiu dizendo que aceitara um emprego em Portugal. Patrícia, a advogada que terminou com ele por mensagem citando diferenças irreconciliáveis. Carolina, a arquiteta que simplesmente parou de atender as ligações, todas elas, todas pagas pela mãe, para o deixarem. Por quê? A voz soava oca. Por que faria isso? Controle, poder, quem sabe? O advogado suspirou. Mas isso é bom pra gente. Estabelece um padrão de comportamento manipulador. Fortalece o caso da Lúcia. Quero cópias de tudo. Já enviei. Pedro passou aquela noite revisando documentos, contratos, transferências bancárias, ameaças sutilmente redigidas em linguagem jurídica. A mãe orquestrara toda a vida romântica dele como se fosse uma peça de teatro, e ele fora cego demais para ver. Ligou para Lúcia sem pensar. Alô. A voz soava sonolenta. Eram quase 11 da noite. Desculpa. Te acordei? Não, tá valendo. O que houve? Preciso te contar algo. Explicou tudo. As outras mulheres, os pagamentos, o padrão de manipulação que durara quase uma década. Houve um longo silêncio quando terminou. Pedro, desculpa. Por que se desculpa? Você foi a vítima.
Porque agora entendo que você também foi. A voz era suave. Ela te roubou a chance de escolher, de amar quem quisesse. Me roubou muito mais que isso. Pedro fechou os olhos. Me roubou você. As palavras saíram antes que pudesse parar. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de significado. Pedro, não precisa dizer nada. Só precisava que soubesse. Eu também pensei em você. A voz quebrou levemente durante a gravidez, durante o parto. Toda vez que o Mateus fazia algo novo, sempre desejei que você estivesse lá. Eu devia estar lá. Não foi culpa sua. Parece que foi. Eu sei. Me senti assim por quase 3 anos. Falaram até depois da meia-noite sobre arrependimentos, esperanças, o que poderia ter sido se Constanza não interferisse. E pela primeira vez, desde que tudo começara, Pedro sentiu que talvez, só talvez, não tudo estivesse perdido. 4 meses depois do desmaio, a doutora Ortiz aprovou visitas noturnas. Mateus podia ficar com Lúcia no apartamento dela 2 noites por semana. Na primeira noite, Pedro levou o menino com a malinha de dinossauros e o bichinho de pelúcia favorito. Lúcia abriu a porta com olhos brilhando de emoção. Oi, meu amor! Mamãe! Mateus pulou para os braços dela. Vou dormir com você. Eu sei. Tô tão feliz. Pedro ficou na entrada, vendo Mateus mostrar tudo na malinha. Cada brinquedo, cada livro. Como se ela não tivesse visto centenas de vezes antes. Quer entrar? Lúcia perguntou tímida. Não quero atrapalhar o tempo com ele. Não atrapalha, então entrou. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Fotos de família nas paredes, cheiro de canela vindo da cozinha. Minha mãe fez biscoitos. Claro que fez. Mateus brincou na sala, enquanto Pedro ajudava a Lúcia a preparar o jantar. Foi estranhamente doméstico, familiar, como se tivessem feito isso centenas de vezes antes, como se fossem uma família de verdade. Pedro, sim, obrigada por brigar por isso, por não desistir. Não precisa me agradecer por fazer o certo. Muitos homens não fariam. Então, muitos homens são idiotas. Ela riu. Era um som lindo, um que não ouvira o suficiente. Depois do jantar, hora do banho do Mateus. Pedro se preparou para ir. Fica. Lúcia pôs a mão no braço dele. Por favor, só até ele dormir. Então ficou. Deram banho no Mateus juntos. Vestiram o pijama de dinossauros, leram 3 livros, porque um nunca era suficiente, e depois Pedro ficou na porta, enquanto Lúcia cantava uma canção de ninar. A voz era suave e doce. Mateus se aninhou contra ela, chupando o dedo, com os olhos fechando devagar. Te amo, mamãe. Te amo mais, meu céu. Quando o menino finalmente dormiu, Lúcia saiu da cama. Encontrou Pedro no corredor. Estavam muito perto, perto demais. Pedro via as sardas no nariz dela, o dourado nos olhos castanhos, a curva dos lábios. Isso foi perfeito. A voz era quase um sussurro. Sim, como devia ser. Sim. Ela o olhou. Ele a olhou. O espaço entre eles diminuiu centímetro por centímetro. Os lábios estavam a milímetros quando Lúcia recuou. Não podemos. Por que não? Porque tudo é muito complicado. O caso de custódia, a avaliação. Sua mãe esfregou os braços. Não podemos arriscar o que construímos para o Mateus por seja lá o que for isso. Pedro sabia que ela tinha razão, mas cada fibra do ser queria beijá-la mesmo assim. Você tem razão, se afastou. Desculpa, não se desculpe. Eu também parou. Também não ajuda que eu queira. As palavras flutuaram no ar como uma confissão. Então, o que fazemos? Esperamos até tudo se resolver, até termos certeza que é o certo. E se nunca nos sentirmos seguros? Lúcia sorriu triste. Então acho que continuamos esperando. Pedro foi embora aquela noite com o gosto de um quase beijo nos lábios e a certeza de que esperar ia ser a coisa mais difícil que fizera. A campainha tocou às 8 da manhã numa quarta. Lúcia preparava o café do Mateus quando a mãe abriu a porta. Lúcia Oliveira.
A voz era oficial, fria. Lúcia largou a espátula e foi para a entrada. Uma mulher de terno cinza e prancheta olhava com expressão neutra. Sou eu. Serviços de proteção à criança. Preciso falar com você sobre Matheus Santos Oliveira. O mundo parou. O quê? Recebemos uma denúncia formal, com evidências que sugerem que você pode representar risco para o menor. E isso é ridículo. Mesmo assim, devemos investigar. A mulher estendeu um envelope. Isso é notificação oficial. Suas visitas sem supervisão estão suspensas temporariamente enquanto revisamos a situação. As pernas de Lúcia pararam de funcionar. Agarrou o batente da porta. Não, por favor, é só temporário. Que evidências quem fez a denúncia? Não posso revelar essa informação agora. A mulher consultou a prancheta. Será notificada sobre a audiência nas próximas 72 horas. Mas ele devia ficar comigo essa noite. É minha noite, desculpe. As visitas noturnas estão suspensas até nova ordem. A porta fechou. Lúcia deslizou para o chão. Isso não podia estar acontecendo. Não de novo. Não quando finalmente tinha o filho de volta. Minha filha. A mãe se ajoelhou ao lado. Respira. Vamos consertar isso. É ela. As palavras saíram entre soluços. É a Constanza. Ela fez isso. Então vamos brigar. Mas Lúcia não tinha mais forças para brigar. O celular tocou. Pedro. Lúcia. Acabei de receber ligação dos serviços infantis. O que está acontecendo? Sua mãe mal conseguia falar. Ela apresentou denúncia. Dizem que tenho evidências contra mim. Que evidências? Não me dizem. O silêncio do outro lado era denso e perigoso. Tô indo para aí. Agora, Pedro? Não, isso acabou. Chega. Desligou. Lúcia ficou no chão da entrada, abraçando os joelhos. A mãe tentava consolar, mas as palavras não chegavam. Constanza ia ganhar. Ia ficar com o Matheus. Ia apagar Lúcia da vida do filho como se nunca existisse. E dessa vez, não haveria volta. Pedro chegou 30 minutos depois, com Matheus, e expressão que prometia violência. Cadê a notificação? Lúcia passou o envelope com mãos tremendo. Ele leu rápido com a mandíbula travada. Isso é falso. Tudo falso. Como sabe? Porque conheço minha mãe. Tirou o celular e começou a ligar. Roberto, preciso que venha para Santa Teresa. Agora sim é urgente. Traz todo o time jurídico. Matheus correu para Lúcia. Mamãe. Ela o abraçou como se fosse a única coisa real no mundo. Oi, meu amor. Por que chora? Porque te amo muito. Eu também te amo. Pedro terminou as ligações e se ajoelhou ao lado deles. Escuta, não vou deixar ela te tirar. Prometo. Você já prometeu isso antes. A voz soava morta e ela ainda encontra formas de ganhar. Dessa vez é diferente. Por quê? Porque dessa vez vou destruir ela. A intensidade nos olhos tirou o fôlego dela. Pedro, ela tem poder, tem dinheiro, tem. Eu tenho a verdade e vou usar como arma. O time jurídico de Pedro chegou como uma força militar. 5 advogados, 2 investigadores privados e um perito em falsificação de documentos. Se instalaram na sala do apartamento, transformando o espaço aconchegante numa sala de guerra. Precisamos ver exatamente o que ela apresentou. Roberto, o advogado principal, abriu o laptop. Tenho contatos nos serviços infantis. Posso conseguir cópias da denúncia? Isso é legal? Não exatamente, mas fabricar evidência também não é. 20 minutos depois, tinham os documentos. Pedro leu com fúria crescente. Diz que Lúcia tem histórico de abuso de substâncias, que foi internada por overdose, que há relatórios médicos que confirmam. Isso é mentira. Lúcia se levantou. Nunca usei. Pedro apontou outro documento. Também diz que foi tratada por tendências violentas, que há relatório policial de briga num bar. Eu nunca estive em briga nenhuma. E aqui ergueu outro papel. Supostamente você tem anotações de um terapeuta dizendo que representa perigo para o Matheus. Roberto pegou os documentos e examinou com cuidado. Esses são falsos, mal feitos. Aliás, apontou detalhes.
Olhem as datas. Esse relatório médico está datado 6 meses antes de aquele hospital abrir aquela ala psiquiátrica. E esse relatório policial tem um número de caso que não existe no sistema. Como sabe disso? Já verifiquei. Um dos investigadores ergueu o celular. Liguei para o hospital. Liguei para a delegacia. Nenhum desses documentos é real. Então, como ela conseguiu? Fabricou? Roberto se recostou. Ou contratou alguém para fazer? De qualquer jeito, é crime grave. Pedro sentiu um sorriso frio se formar nos lábios. Perfeito. Perfeito. Lúcia o olhou incrédula. Ela finalmente cometeu um erro que podemos provar. Virou para o time. Quero tudo. Toda a transferência bancária que minha mãe fez nos últimos 5 anos. Todo o contrato que assinou. Toda a ameaça que fez. Já temos a maioria. Roberto abriu uma pasta. Viemos compilando evidências desde que o caso começou, mas precisávamos de algo concreto. Algo que o juiz não pudesse ignorar. Isso é suficiente. Isso e mais. O investigador tirou gravações de áudio. Também conseguimos isso. Ligações telefônicas entre sua mãe e o advogado que redigiu o contrato da Lúcia. Nelas discutem explicitamente como mantê-la controlada. Lúcia cobriu a boca com as mãos. Pedro pôs a mão no ombro dela. Tá pronta para brigar? Ela o olhou. Realmente olhou e pela primeira vez em meses viu algo além de medo nos olhos dela. Viu raiva. Sim, tô pronta. A audiência de emergência foi marcada para sexta. 2 dias para se preparar. 2 dias de trabalho constante compilando evidências. O juiz Héctor Maldonado era conhecido por ser duro, mas justo. Não tolerava a bobagem no tribunal. Perfeito. Constanza chegou com o próprio time jurídico. 3 advogados de terno caro e expressão arrogante. Sentou do lado oposto da sala, sem nem olhar para o Pedro. Lúcia estava ao lado de Pedro, com as mãos apertadas no colo. Ele pôs a mão sobre as dela. Respira. A gente tem. O juiz Maldonado entrou e todos se levantaram. Sentem. A voz retumbou na sala. Estamos aqui para revisar a denúncia apresentada pela senhora Constanza Santos contra a senhorita Lúcia Oliveira. Senhora Santos, seus advogados têm a palavra. O advogado principal de Constanza se levantou com uma pasta grossa. Meritíssimo, temos evidências substanciais que demonstram que a senhorita Oliveira representa perigo claro e presente para o menor Mateus Santos Oliveira. Temos relatórios médicos, relatórios policiais e avaliações psicológicas que, um momento. O juiz Maldonado ergueu a mão, verificou a autenticidade desses documentos. O advogado hesitou. Recebemos de fontes confiáveis. Isso não é o que perguntei. Verificou. Assumimos que eram legítimos. Nunca assuma nada no meu tribunal. O juiz virou para Roberto. Advogado, entendo que tem objeções. Roberto se levantou com um sorriso que não chegava aos olhos. Sim, meritíssimo. Não só tenho objeções, tenho prova de que cada um desses documentos é falso. O murmúrio percorreu a sala. Explique-se com gosto. Roberto começou a apresentar evidências metodicamente. O relatório médico está datado 3 meses antes de aquela ala do hospital existir. O relatório policial tem número de caso fabricado. E as anotações do terapeuta fez uma pausa dramática. A terapeuta em questão não existe. É um nome inventado com credenciais falsas. O rosto de Constanza ficou pálido. Além disso, Roberto colocou um gravador na mesa. Temos isso. Apertou play. A voz de Constanza encheu a sala. Preciso que o contrato seja hermético. Ela não pode ter escapatória. Se tentar se aproximar do meu neto sem minha permissão, quero poder destruir a família dela financeiramente. A voz de um homem respondeu. Entendo, senhora Santos. Redigirei as cláusulas para a senhora manter controle total. Perfeito. Essa garota precisa entender quem tem o poder aqui. O silêncio na sala era absoluto. Tem mais. Roberto apresentou documentos bancários, transferências para a senhorita Oliveira
estruturadas como empréstimo com juros usurários, transferências para outras 4 mulheres nos últimos 10 anos, todas com contratos similares, e finalmente pôs um último documento na mesa, transferências recentes para um indivíduo conhecido por falsificar documentos oficiais. O juiz Maldonado pegou os documentos e revisou em silêncio. A expressão escureceu a cada página. Senhora Santos, a voz era gelo. Tem algo a dizer em defesa? Constanza se levantou com dignidade, mas Pedro via o pânico nos olhos dela. Meritíssimo. Isso é um mal-entendido. Um mal-entendido. O juiz ergueu o gravador. Isso é um mal-entendido. Essa gravação foi obtida ilegalmente e seus documentos foram fabricados ilegalmente. O juiz fechou a pasta com força. Senhora Santos, nos meus 30 anos no tribunal, vi muita coisa, mas isso é um dos casos mais desprezíveis de manipulação e abuso de poder que presenciei. Meritíssimo. Não terminei. Virou para Lúcia. Senhorita Oliveira, tem minhas mais sinceras desculpas por o sistema ter falhado tão gravemente com a senhora. A denúncia apresentada contra a senhora é completamente fraudulenta e será desestimada. Lúcia começou a chorar. O juiz continuou. Além disso, estou ordenando uma ordem de restrição imediata contra a senhora Constanza Santos. Não deve se aproximar da senhorita Oliveira nem do menor Mateus Santos Oliveira, a menos de 100 metros. Estou eliminando todos os direitos de visita como avó e encaminhando esse caso para o Ministério Público para investigação criminal por falsificação de documentos, extorsão e obstrução de justiça. Constanza cambaleou. Não pode. Posso sim e acabei de fazer. O juiz bateu o martelo. Audiência concluída. Senhora Santos, retire-se do meu tribunal antes que eu a acuse de desacato. Os advogados de Constanza atiraram rápido. Ela olhou para o Pedro uma última vez. Tinha ódio nos olhos, mas também derrota. Lúcia desabou nos braços de Pedro, soluçando contra o peito. Ele a segurou forte, sentindo o peso de meses de terror finalmente se levantar. Acabou, sussurrou contra o cabelo dela. Acabou, de verdade ganhamos. Você ganhou. A separou o suficiente para olhar nos olhos dela. Ela nunca mais vai te machucar. Roberto se aproximou com um sorriso. Parabéns! Olhou para o Pedro. Embora deva te avisar, sua mãe provavelmente vai tentar apelar. Que tente. Já não tem credibilidade. Mesmo assim, mantenha a guarda alta. Pedro assentiu, mas nesse momento, com Lúcia segura nos braços e a vitória finalmente alcançada, não conseguia se preocupar com o futuro, só sentia alívio. Do lado de fora do tribunal, os repórteres esperavam como urubus, mas dessa vez as perguntas eram diferentes. Senhor Santos, é verdade que sua mãe fabricou evidências? Senhorita Oliveira, como se sente sobre a decisão do juiz? Vão processar a Constanza Santos. Pedro ergueu a mão para silenciar. Tenho uma declaração breve. Minha mãe, Constanza Santos, cometeu crimes graves numa tentativa de controlar nossas vidas. A justiça foi servida hoje. Lúcia Oliveira é uma mãe excelente, que foi vítima de manipulação e abuso, e daqui para frente nossa única prioridade é o bem-estar do nosso filho. Estão juntos como casal? A pergunta flutuou no ar. Pedro olhou para Lúcia. Ela olhou para ele. Isso disse com cuidado. É algo privado. Mas a forma como as mãos continuavam entrelaçadas contava uma história diferente. Os repórteres tiraram fotos, fizeram mais perguntas, mas Pedro ignorou guiando Lúcia para o carro. Dirigiram em silêncio por 5 minutos antes dela falar. Não consigo acreditar que acabou. Acabou. E agora o quê? A pergunta pesava com possibilidades. Pedro estacionou o carro na frente da casa dela. Agora pegamos o Mateus na casa dos seus pais e vamos para casa. Para qual casa? Virou para olhá-la. Para que você escolher? As palavras flutuaram entre eles cheias de significado. Lúcia respirou fundo. Pedro,
sobre o que quase aconteceu sobre nós. Não precisa decidir nada hoje, mas quero. Pôs a mão na bochecha dele. Quero decidir. O coração de Pedro, a tia tão forte que achou que ela podia ouvir. E o que decide? Lúcia se inclinou para frente e o beijou. Era suave, tentativo, cheio de promessa e medo e esperança. Quando se separaram, os dois respiravam com dificuldade. Decido que sim, sussurrou. Decido tentar. Se você também quiser. Quis desde o momento que te vi naquela cama de hospital. Então, vamos tentar devagar, passo a passo, tão devagar quanto precisar. Ela sorriu. Um sorriso real, completo, lindo. Vamos buscar nosso filho. Nosso filho. As palavras nunca soaram tão perfeitas. O primeiro dia sem supervisão, sem relatórios, sem avaliadores, foi estranhamente normal. Pedro pegou o Mateus na pré-escola. Lúcia preparou o jantar no apartamento dela. Comeram juntos, como família, como se sempre tivesse sido assim. Mamãe, posso mais frango? Claro, meu amor. Mateus mastigava feliz, alheio ao milagre que era esse momento. Para ele ter os dois pais na mesma mesa, era simplesmente como devia ser. Ele tinha razão. Como foi a reunião com os investidores? Perguntou Lúcia, enquanto servia mais comida. Adiamos o IPO 6 meses. Por nós, por mim. Pedro tomou um gole d'água. Preciso de tempo para reordenar prioridades. A empresa pode esperar. E eles concordam? Não tinham escolha. Sou o acionista majoritário. Lúcia sorriu levemente. Deve ser bom ter esse tipo de poder. O único poder que me importa agora é o poder de estar aqui toda noite. Para isso, os olhos se encontraram através da mesa. O beijo no carro mudara algo entre eles. Abrira uma porta que os dois mantinham fechada por medo, mas nenhum dos dois tinha certeza de como atravessar. Papai, vai dormir aqui? A pergunta inocente do Mateus encheu a sala de tensão. Não essa noite, campeão, mas te vejo amanhã. Por que não pode ficar? Porque sua mãe e eu estamos tentando resolver o que somos um para o outro. Porque temos quase 3 anos de dor e desconfiança para curar. Porque as coisas são complicadas, porque papai tem que trabalhar cedo amanhã. Lúcia interveio suave. Mateus aceitou com a facilidade de uma criança que confiava que os adultos sabiam o que faziam. Tomara que fosse verdade. 2 meses depois, Pedro vendeu a mansão nas Ladeiras. O corretor não entendia por quê. Senhor Santos, essa propriedade vale milhões e o mercado está... Não me importa o mercado. Vende. A casa estava cheia de memórias da mãe, de controle, de manipulação. Não queria que o Mateus crescesse nessas sombras. Encontrou uma casa em Santa Teresa. Não era tão grande, mas tinha jardim. Ficava a 3 quarteirões do restaurante da família Oliveira e tinha espaço suficiente para os 3. Se Lúcia algum dia aceitasse morar com ele, ainda não tinham chegado nessa conversa. Você comprou uma casa. Lúcia olhava incrédula quando mostrou as fotos. Precisávamos de um recomeço. Pedro deslizou mais imagens no celular. Olha, esse quarto poderia ser para o Mateus, tem vista para o jardim, e esse outro poderia ser um escritório ou quarto de hóspedes, ou o que você quiser que seja. As palavras flutuaram entre eles com significado implícito. Lúcia olhou as fotos por um longo tempo. É linda! Fechamos em 3 semanas. Quero que venha ver você e o Mateus. Quero que pareça lar deles também. Pedro só vem ver sem pressão, sem expectativas. Ela assentiu devagar. Tá bem, vamos. A terapia familiar fora a ideia do juiz Maldonado. Recomendou sessões individuais para Lúcia, para Pedro e sessões conjuntas de coparentalidade. A doutora Helena Vargas era uma mulher de 50 anos com olhos penetrantes e habilidade inquietante para ler nas entrelinhas. Contem sobre a relação atual de vocês, disse na 5ª sessão juntos. Pedro e Lúcia se olharam. Somos compadres, disse Lúcia. Só isso e amigos, acho. Acham? É complicado. Patrício coçou a nuca. Temos história, mas também temos muito trauma. Querem ser mais que amigos? O silêncio foi a resposta.
A doutora Vargas recostou na cadeira. O que os impede de tentar? Medo. Lúcia respondeu imediatamente. Medo de estragar tudo. Medo de machucar o Matias se não der certo. Medo de que tudo seja rápido demais. E você, Patrício? Culpa. Admitiu. Culpa por não tê-la protegido antes. Culpa pela minha mãe. Culpa por achar que mereço outra chance quando já desperdicei a primeira. Vocês não desperdiçaram nada. A voz da doutora era firme. A chance de vocês foi roubada. Há uma diferença, não parece diferente. Então, vamos trabalhar nisso. Ela se inclinou para a frente. Pergunta simples. Se não houvesse medo nem culpa, o que quereriam? Patrício olhou para Lúcia, para ela, para nós, para uma família de verdade. Lúcia, o mesmo. Sua voz era quase um sussurro. Quero o mesmo. Então, o que estão esperando? Para nos sentirmos prontos, respondeu Lúcia. Deixe-me dizer uma coisa. A doutora Vargas olhou para os dois. Nunca vão se sentir completamente prontos. O trauma não some. A culpa não evapora, mas em algum momento vocês têm que decidir se vão deixar o passado, ditar o futuro ou se vão construir algo novo, apesar do passado. As palavras ecoaram no silêncio do consultório. Tarefa. A doutora pegou o bloquinho. Essa semana quero que tenham um encontro, um de verdade, sem o Matias, só vocês dois. Não sei se estamos prontos para isso. Lúcia torceu as mãos. Por isso é tarefa. Às vezes, a gente precisa de um empurrão. O encontro foi num restaurante pequeno nos Jardins. Nem chique demais, nem casual demais. Patrício chegou 5 minutos antes. Nervoso, que nem adolescente. Lúcia chegou na hora com um vestido azul, que fazia os olhos dela brilharem. Você tá linda. Obrigada. Você também tá bonito. Sentaram, pediram. A conversa no começo foi forçada. Como vai o restaurante? Bem, as reservas voltaram ao normal. Seu investimento ajudou muito. Patrício tinha estruturado um empréstimo comercial com condições boas. Não caridade, não controle, só apoio legítimo para um negócio que precisava. Fico feliz que deu certo. Meu pai ainda não confia 100% em você. Não culpo ele, mas minha mãe te adora. Diz que qualquer homem que briga tanto pela família merece uma chance. E você o que diz? Lúcia tomou um gole de vinho antes de responder. Digo que tenho medo, mas também digo que talvez o medo não seja motivo suficiente para não tentar. Eu também tenho medo. De quê? De te decepcionar de novo? De não ser suficiente? De você descobrir que o homem de verdade não é o homem que você lembra? Patrício, ela estendeu a mão pela mesa. Eu já te conheço. Morei na sua casa, te vi cansado e frustrado e coberto de vômito de bebê. Não tô apaixonada por uma fantasia. As palavras ficaram no ar. Apaixonada. Você tá apaixonada por mim? Lúcia corou. Eu não quis dizer porque eu tô apaixonado por você. As palavras saíram como confissão. Tô há quase 3 anos e nunca parei. As lágrimas brotaram nos olhos dela. Isso é rápido demais. Faz quase 3 anos, Lúcia. Isso não é rápido, mas a gente acabou de começar a consertar as coisas e podemos continuar consertando juntos. Apertou a mão dela. Não precisa ser perfeito, só precisa ser real. Ela olhou para ele por um tempo. Depois, assentiu devagar. Tá bom, vamos tentar. De verdade dessa vez, de verdade, de verdade. Sorriu com lágrimas, mas devagar, com terapia, com conversa, com ele se inclinou pela mesa e a beijou. Foi diferente do beijo no carro, mais fundo, mais seguro, uma promessa em vez de pergunta. Quando se separaram, os dois sorriam. Isso não foi devagar. Lúcia riu. Desculpa, não resisti. Não pede desculpa. Colocou a mão no rosto dela. Definitivamente não pede desculpa por isso. Os meses seguintes foram de ajuste, de aprender a ser casal enquanto também eram pais, de perceber que o amor não resolve tudo, mas facilita enfrentar junto. Patrício se mudou para casa nova em Pinheiros.
Lúcia e Matias ficavam lá 3 noites por semana. As outras noites, Patrício ficava no AP com eles. Não era convencional, mas funcionava. "Quando vamos parar de ter 2 casas?" perguntou Lúcia uma noite, enquanto lavavam a louça juntos. "Quando você estiver pronta para ter só uma. E se eu nunca estiver pronta, então vamos ter 2 casas para sempre." Ela deu um empurrão brincalhão com o quadril. "Você é impossível. Sou paciente. Você é teimoso também." Matias entrou correndo na cozinha com pijama de dinossauro. Hora da história. "Já vou, meu amor." Lúcia secou as mãos. "Papai vem também, claro." Se aconchegaram na cama do Matias, o menino no meio, com um livro de monstros amigos. Patrício lia com vozes engraçadas que faziam o Matias rir. Lúcia adicionava comentários que faziam todo mundo rir. Era perfeito na imperfeição. "Te amo." Matias bocejou com os olhos fechando. "A gente também te ama, bebê." Lúcia beijou a testa dele. Quando o menino dormiu, ficaram ali mais um pouco, olhando maravilhados que esse ser humano pequeno era deles. "Vamos morar juntos." Lúcia sussurrou de repente. "O quê?" "Quero que a gente more junto na casa de Pinheiros, nós 3. Patrício sentiu o coração explodir. "Tem certeza?" "Não." Riu baixinho. "Mas a doutora Vargas tem razão. Nunca vou estar 100% certa. Então melhor pular agora." "Quando?" "Depois do aniversário do Matias. A festinha é em 2 semanas. Depois disso, a gente se muda." Patrício a beijou tão forte que quase acordaram o Matias. Quase. O quintal do restaurante estava decorado com dinossauros. Balões verdes e azuis flutuavam por todo lado. Uma mesa longa, carregada de comida feita pela família da Lúcia. Matias corria de um lado para o outro com os primos gritando de alegria. Tinha 2 anos agora. Não era mais bebê. Era um menininho com opiniões e personalidade e uma risada que iluminava o mundo. "Não acredito que já tem 2 anos." Lúcia estava do lado do Patrício, olhando o filho brincar. "O tempo voa, principalmente quando você está feliz." Patrício olhou para ela. O sol fazia o cabelo dela brilhar. O sorriso era genuíno, completo. "Você está feliz?" "Tô, sem dúvida. Pela primeira vez em quase 3 anos tô genuinamente feliz." "Eu também." A família da Lúcia estava lá. O pai finalmente parou de olhar o Patrício com desconfiança. A mãe abraçava ele como se fosse filho dela. Os irmãos e primos enchiam o espaço com risada e amor. Isso era o que sempre devia ter sido. Hora do bolo. A mãe da Lúcia anunciou. Todo mundo se juntou, enquanto traziam um bolo enorme em forma de dinossauro. Matias gritou de empolgação. Cantaram parabéns. Matias soprou as velas com ajuda. Depois, meteu as mãos direto no bolo, fazendo todo mundo rir. "Definitivamente é seu filho." Lúcia disse para o Patrício. "Eu que fiz o quê? Você tem a mesma relação com ordem e educação. Eu tenho ótimos modos. Claro, depois do bolo, depois que o Matias abriu os presentes e estava todo lambuzado de cobertura e felicidade, o pai da Lúcia fez um brinde. Família levantou o copo. Hoje a gente celebra o Matias, mas também celebra outra coisa. Celebra que, às vezes, mesmo quando tudo parece perdido, o amor acha o caminho." Olhou para o Patrício e Lúcia com olhos marejados. "Bem-vindo à família, Patrício. Oficialmente dessa vez." Patrício sentiu um nó na garganta. "Obrigado, senhor. Me chama de Ernesto. Já está na hora." Todo mundo brindou. Lúcia apertou a mão do Patrício embaixo da mesa. Esse era o momento. Patrício se levantou, com o coração batendo tão forte que achou que todo mundo ouvia. "Eu também tenho algo para dizer." O quintal ficou em silêncio. Tirou uma caixinha do bolso. Lúcia tapou a boca com as mãos. Lúcia Oliveira se ajoelhou na frente dela. "Faz quase 3 anos o universo nos deu uma chance e tirou. Passamos anos separados, sofrendo, sem saber que estávamos criando o mesmo filho. Mas de algum jeito, apesar de tudo, a gente achou o caminho de volta." As lágrimas escorriam pelo rosto da Lúcia.
Não posso prometer que tudo vai ser perfeito. Não posso prometer que não vamos errar. Mas posso prometer que vou te escolher todo dia a você e ao Matias. Posso prometer que vou brigar pela nossa família com tudo que tenho. Abriu a caixinha. Um anel simples, mas lindo, brilhava dentro. Feito por um artesão local que a Lúcia tinha falado que admirava. Você casa comigo? Faz oficial o que já está nos nossos corações? Lúcia escorregou da cadeira. Aí se ajoelhou na frente dele, pegando o rosto dele nas mãos. Sim, 1000 vezes sim. Se beijaram enquanto o quintal explodia em palmas e gritos de alegria. Matias correu para eles, esbarrando no meio. Por que tão no chão? Porque mamãe e papai vão casar. Lúcia levantou ele deixando marcas de cobertura no vestido. O que é casar? Significa que vamos ser família para sempre? Não somos já família? Patrício riu, se levantando e abraçando os dois. Sim, campeão, já somos, mas agora vai ser oficial. Tá bom. Matias pareceu satisfeito com a explicação. Posso mais bolo. A vida seguiu. A família os cercou com abraços e parabéns. O sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. E pela primeira vez, em quase 3 anos, Patrício sentiu que tudo estava exatamente onde devia. Não era perfeito. Ainda tinham trabalho, ainda tinham cicatrizes para curar. Mas estavam juntos, e isso mudava tudo. Lúcia apoiou a cabeça no ombro dele, enquanto Matias brincava com os brinquedos novos. No que você está pensando? Perguntou baixinho. Que a gente conseguiu. Contra tudo. Conseguimos. Ainda estamos conseguindo. Beijou a bochecha dela. E vamos continuar todo dia, repetiu, deslizando o anel no dedo dela. No quintal de um restaurante pequeno em Pinheiros, cercados de família e amor e as risadas do filho deles, Patrício e Lúcia começaram o próximo capítulo da história. Não o final feliz de Conto de Fadas, mas o começo imperfeito e real de uma vida construída juntos. E isso era mais que suficiente. Era tudo. 3 anos e meio depois do desmaio que mudou tudo, a casa em Pinheiros acordava com o caos, típico de manhã, com crianças pequenas. Matias, seus sapatos. Lúcia gritava da cozinha enquanto tentava colocar mingau na boca de uma bebê de 1 ano, que claramente preferia jogar no chão. Não acho. Estão onde você deixou ontem à noite. Não tão aí. Patrício desceu a escada com uma bebê rindo no colo e 2 sapatinhos na mão. Estavam embaixo da sua cama, campeão, de novo. Matias, agora com 5 anos e uma personalidade que enchia qualquer sala, pegou os sapatos com um suspiro dramático que definitivamente herdou de alguém. Valeu, pai. De nada. Patrício passou a Daniela para Lúcia e tomou o lugar na cadeirinha. Eu cuido do café. Você termina de se arrumar. Tenho reunião com fornecedores às 9. Eu sei. Por isso eu cuido. Lúcia roubou um beijo rápido antes de subir correndo. Patrício olhou em volta. A cozinha era um caos de tigelas de cereal, brinquedos espalhados e prova que 2 crianças pequenas moravam ali. Era perfeito. Pai, hoje é meu primeiro dia na escolinha. É mesmo. Você e a mamãe vão me deixar? Os 2 vamos estar lá. Matias assentiu satisfeito. Para ele, ter os 2 pais presentes era normal como respirar. Não lembrava de um tempo que não fosse assim. Esse era o maior presente que tinham conseguido dar. Daniela escolheu esse momento para jogar o prato inteiro de mingau no chão. Patrício suspirou. Sua irmã, definitivamente, pegou seu talento para bagunça. Não é culpa minha. Matias comia o cereal inocentemente. Claro que não. Lúcia desceu 15 minutos depois, vestida profissional, mas com o cabelo ainda úmido do chuveiro. Pronta. Pegou a bolsa e beijou a cabeça da Daniela. Se comporta com o papai, meu amor. Ela sempre se comporta. Como se quisesse contrariar, Daniela pegou-lhe o café dele e derrubou. Sempre. Patrício repetiu seco. Lúcia riu enquanto limpava a bagunça. Te vejo na escolinha em 1 hora. Tô lá. O restaurante da família Oliveira
Agora tinha duas unidades. A original, em Pinheiros, gerenciada pelos pais da Lúcia, e a nova no Vila Madalena, gerenciada pela própria Lúcia. Tinha sido um crescimento cuidadoso, lento, sustentável, exatamente como tudo na vida deles. Lúcia checava o estoque quando o celular tocou. Patrício, claro. A Daniela acabou de falar mamãe pela primeira vez oficialmente, clarinho como o dia. O coração dela apertou. Sério, gravou? Claro. Te mando o vídeo. O vídeo chegou segundos depois. Daniela, na cadeirinha com o Patrício, fazendo caretas engraçadas. Fala mamãe, mamãe, mamãe. A risada do Patrício enchia o áudio. Isso é trabalho bem feito, princesa. Lúcia assistiu o vídeo 3 vezes com lágrimas nos olhos. Tinha perdido tanto dos primeiros meses do Matias, cada primeira palavra, cada primeiro passo, cada primeira vez. Mas com a Daniela, estava presente totalmente, sem se esconder, sem vergonha. Era um presente que nunca daria como certo. A escolinha era um prédio colorido, com murais de animais pintados nas paredes. Dezenas de pais nervosos enchiam o estacionamento, todos levando os pequenos para o primeiro grande passo rumo à independência. Matias andava entre Patrício e Lúcia, segurando uma mão de cada. E se eu não gostar dos outros meninos, você vai gostar. Você é incrível. Lúcia apertou a mão dele. E se a professora formar, não vai ser. A gente já conheceu ela, lembra? É muito legal. E se eu tiver fome, por isso arrumamos sua lancheira favorita. Patrício levantou a mochilinha de dinossauro. Matias assentiu, mas apertou mais as mãos deles. Lúcia se agachou na frente dele, na entrada da sala. Meu amor, me olha. Ele levantou os olhos castanhos grandes, iguais aos dela. Você vai ficar bem. E se não ficar, mamãe e papai vêm te buscar sempre. Promessa, promessa. Beijou a testa dele. Agora vai e mostra para esses meninos o quanto você é incrível. Matias respirou fundo, soltou as mãos e entrou na sala com toda a coragem que uma criança de 5 anos podia juntar. Patrício passou o braço ao redor da Lúcia, enquanto viam o filho sumir na nova aventura. Tá crescendo rápido demais. Eu sei. Logo, não vai precisar da gente. Sempre vai precisar. Lúcia apoiou a cabeça no ombro dele, só de jeitos diferentes. Voltaram para o carro em silêncio. Daniela dormia na cadeirinha, exausta da manhã caótica. Lembra quando tudo isso parecia impossível? Patrício perguntou, enquanto dirigia para casa. Todo dia. Às vezes ainda não acredito que é real. Eu também não. Lúcia olhou pela janela. Às vezes acordo em pânico, achando que é sonho, que vou acordar e ainda vou estar naquele apê pequeno vendo o Matias de longe morrendo por dentro. Mas aí você acorda de verdade e eu tô aí e as crianças estão aí e é real. Patrício pegou a mão dela e beijou. Sempre vai ser real, prometo. Uma vez por mês, o restaurante em Pinheiros organizava um jantar especial, só para mães solteiras e os filhos. Tinha sido ideia da Lúcia, uma forma de honrar o que ela viveu, de ajudar mulheres que estavam onde ela esteve, desesperadas, sozinhas precisando de apoio. Naquela noite, 15 mulheres enchiam o salão privativo, algumas com bebês, outras com crianças pequenas, todas com histórias de luta e sobrevivência. Lúcia circulava entre as mesas, servindo comida, ouvindo histórias, dando palavras de ânimo. Como você conseguiu? Uma moça jovem com bebê de 3 meses perguntou como sobreviveu. Lúcia sentou do lado dela, um dia de cada vez, às vezes, 1 hora de cada vez. E aceitando ajuda quando ofereciam. Minha família me virou as costas quando engravidei. Sinto muito. Isso é horrível. Não sei se consigo fazer isso sozinha. Você não tá sozinha. Lúcia colocou a mão no ombro dela. Tem recursos, tem gente que quer ajudar e você tem mais força do que imagina. A moça tinha lágrimas nos olhos. Obrigada. De nada. Lúcia anotou o número dela num guardanapo. Me liga se precisar de qualquer coisa, sério, o que for.
Patrício observava da cozinha com a Daniela dormindo no peito dele. A esposa dele, mãe dos filhos dele, a mulher mais forte que conhecia, tinha se casado com ele há 2 anos, numa cerimônia simples, nesse mesmo quintal, sem ostentação, só família e amor. Tinha sido perfeito. Ela é incrível. O pai da Lúcia apareceu do lado dele. É mesmo. Você também é. Por ficar, por brigar, por não desistir quando seria mais fácil. Desistir nunca foi opção. Para muita gente é. Ernesto olhou para ele. Mas você é diferente. Tento ser. Você é. Colocou a mão no ombro dele. Bem-vindo à família, filho. De verdade dessa vez. Patrício sentiu algo apertar no peito. A família dele própria tinha implodido. A mãe dele, bem, a mãe era assunto complicado. Depois da sentença, Constanza passou 6 meses em terapia intensiva. Depois, mais meses, num retiro de saúde mental. Mandou cartas dezenas, se desculpando, explicando, implorando. Patrício ignorou por 1 ano, mas há 6 meses aceitou vê-la. Só ele, sem Lúcia, sem as crianças, sentaram num café neutro com um terapeuta presente e pela primeira vez na vida, a mãe dele foi honesta sobre o medo de perdê-lo, sobre como via cada mulher como ameaça, sobre como o controle virou a forma dela de amar. Não desculpava, nada desculpava o que ela fez, mas pelo menos era um começo. Posso conhecer meus netos um dia? Perguntou no final. Talvez, respondeu Patrício, se provar que mudou mesmo, se respeitar os limites, se aceitar que a Lúcia faz parte dessa família e sempre vai fazer, aceito. E se entender que ao primeiro sinal de manipulação some das nossas vidas para sempre, entendo. Agora, 6 meses depois, Constanza já conheceu o Matias 2 vezes e a Daniela 1, sempre com supervisão, sempre rápido. Não era relação próxima, provavelmente nunca seria, mas era algo, uma pontinha de ponte sobre abismo que parecia intransponível. Lúcia foi quem incentivou. É sua mãe, e parte de curar é dar chance de mudar. Mas nos nossos termos, ela tinha razão, como sempre. Naquela noite, depois que as crianças dormiram e a casa finalmente ficou em silêncio, Patrício e Lúcia sentaram na varanda dos fundos. O ar da noite estava fresco, as estrelas mal visíveis por causa das luzes da cidade. Dia longo. Lúcia apoiou a cabeça no ombro dele. Mas bom, sim, bom. O Matias sobreviveu o primeiro dia na escolinha. Sobreviveu. A professora disse que fez amigo na hora. Claro que fez. É sociável como você e teimoso como eu. Patrício riu. Coitado do menino. Pegou o pior dos dois e o melhor. Ficaram em silêncio um pouco, só existindo juntos. Patrício. Sim, obrigada. Por quê? Por não desistir? Por brigar? Por me escolher todo dia, mesmo quando era difícil. Você fez o mesmo por mim. Eu sei, mas mesmo assim, obrigada. Ele beijou ela devagar. Sabe o que é mais louco? O quê? Que apesar de toda a dor, apesar de tudo que perdemos, eu não mudaria nada? Não, porque tudo nos trouxe aqui, para essa casa, para essas crianças, para nós. Apertou ela mais perto. E isso vale cada lágrima, cada briga, cada noite sem dormir. Lúcia sentiu lágrimas queimarem os olhos. Eu também não mudaria nada. Bom, talvez mudasse a parte que sua mãe foi vilã de novela. Ele riu. Sim, essa podia ser diferente, mas o resto nos fez quem somos. E quem somos? Sobreviventes, brigões, pais, parceiros. Olhou para ele e gente que escolheu o amor mesmo quando o amor era difícil. Parece um bom final para uma história, menos que não é final. Lúcia sorriu. É só mais um capítulo. E o que vem no próximo? Não sei. Mas seja o que for, enfrentamos juntos. Ficaram na varanda até o frio obrigar a entrar. Deram boa noite para as crianças uma última vez. Matias dormia com o dinossauro favorito. Daniela chupava o dedo com o cabelo cacheado em volta da carinha. Na cama, Patrício abraçou a Lúcia por trás,
Te amo? Também te amo. Até quando eu deixo roupa no chão, especialmente aí? Ele riu no pescoço dela. Você acha que um dia vamos nos acostumar com isso? Com ser felizes? Tomara que não. Quero valorizar cada momento. Boa resposta. Lúcia se virou para olhar ele. Conseguimos, né? O quê? Construímos algo real, algo que vale a pena, algo que nossos filhos podem ver e saber que amor de verdade existe. Conseguimos. Beijou a testa dela. E vamos continuar conseguindo todo dia. Todo dia, repetiu contra os lábios dele. Lá fora, a cidade dormia. Dentro, uma família descansava imperfeita, real, conquistada, com dor e persistência, e recusa em desistir. Não era o final de conto de fadas que os filmes prometem. Era melhor, era verdade. E numa casa simples, em Pinheiros, isso era mais que suficiente. Era tudo. O que achou da história do Patrício e da Lúcia? Deixa seu comentário aqui embaixo. Numa escala de 0 a 10, como você avalia essa história? Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias.